Olá, tudo bem? Esse é o Café das 10, o seu programa semanal, onde você conhece profissionais da área de RH, falando sobre temas inerentes à área, novidades, tendências e principalmente trazendo o ponto de vista deles sobre a área de recursos humanos. Nessa semana, eu tenho o prazer de receber mais uma vez a Michele Martins e nós vamos falar sobre o RH estratégico. Antes de mais nada, essa conversa teve origem num artigo interessantíssimo que ela escreveu. Eu vou compartilhar aqui embaixo no card desse vídeo e também no card do nosso Spotify, para que você consiga ler. Michele, seja bem-vinda mais uma vez ao Café das 10. Tudo bem? Tudo bem, Eduardo. Muito obrigada de novo pelo convite. Foi um prazer a primeira conversa, tenho certeza que hoje vai ser agradável de novo. Acho que a nossa conversa foi muito bem e são temas que eu tenho muita paixão de discutir, gosto de provocar e tomara que todo mundo se sinta convidado a fazer boas reflexões. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, Michele. Rapidamente, Michele, para quem não viu a sua última participação, quem é você no mercado de RH? Boa. Bom, eu vou começar de trás para frente. Hoje estou como vice-presidente de Gente e Gestão na Neoway, uma empresa de Big Data e Analytics, e completando aí um pouco mais de 2 anos de uma jornada muito interessante de transformação cultural, de consolidação de marca empregadora, de experiência do colaborador, de engajamento. Então, a gente está numa fase muito gostosa de colheita já de frutos do que a gente vem plantando aí nos últimos 2 anos. Tem sido muito bacana, com tudo que a gente viveu nesses últimos 2 anos, e a gente poder hoje estar dizendo que está valendo muito a pena e os frutos já estão rendendo muito e as pessoas estão realmente muito conectadas com a Neoway. Então, vivo um momento muito bacana profissionalmente nessa minha atuação principal. Tenho também uma atuação paralela, que é um projeto de formação de profissionais de RH, porque gosto muito, como disse, de provocar reflexões. Então, eu e uma sócia, Ana Carolina Rezende, decidimos montar essa jornada de desenvolvimento de profissionais de RH para se tornarem líderes de negócio, que se chama Disrupt. Então, também é um projeto muito caro, porque tem a ver com uma missão de trazer mais gente para esse pensamento disruptivo na área de RH, falando de negócios. E aí já se vão, então, 20 anos de história, de estrada, já passei por algumas indústrias diferentes. Hoje, meu coração e a minha experiência maior está no ramo de tecnologia, mas já passei por indústrias tradicionais de mídia e comunicação, e indústria mesmo, fabril. Então, já dei uma circulada boa aí por outros mercados, mas também me identifico bastante com essa cultura de empresas inovadoras e da área de tecnologia, que é onde eu estou hoje. Então, para resumir, é isso. Muito bom, Michele. Qual a tua visão sobre os profissionais da área de RH ou das áreas de recursos humanos que se dizem ser estratégicos? Eu gosto muito dessa provocação, e quem me conhece há um pouco mais de tempo já deve estar achando repetitiva, assim, porque eu faço essa provocação de uma forma bem intensa, mas é para desacomodar mesmo, né? Então, assim, eu gosto de dizer, o RH estratégico não existe. E por que eu falo isso dessa forma contundente, né? Não é, mas Michele, você de RH, você não quer ver o RH sendo considerado estratégico dentro dos negócios? Eu falo, o problema do RH estratégico é querer ser estratégico olhando para dentro. Então, RH que se diz estratégico, que briga muito por ter uma estratégia de RH, que se posiciona como, não, mas eu sou estratégico, muitas vezes, eu não vou correr o risco de generalizar aqui 100%, mas muitas vezes está olhando para dentro. E quando eu digo olhando para dentro, está tentando emplacar um programa, uma ação, uma política, uma prática que só o RH, naquele momento, está percebendo como estratégica. E quando eu digo não existe RH estratégico, eu digo só existe uma estratégia, a estratégia do negócio. Então, quando você se conecta com o negócio e entende de verdade o que esse negócio precisa para dar mais resultado, a sua prática, ela fica em segundo plano, porque você está a serviço da estratégia do negócio, você tem que pensar a estratégia do negócio junto com todos os outros líderes de negócio, você precisa se considerar um líder de negócio,
para depois colocar a prática de RH no trilho, como uma tática e não como uma estratégia. Porque se ela brigar muito para ser a estratégia, ela corre risco de ser algo paralelo à estratégia do negócio e não junto. Quando a gente anda paralelo, a gente pode não se encontrar, né? Então, acho que a questão da briga por ser estratégico passa pela ordem das coisas. Vou dar um exemplo muito prático, muito simples e que todo RH em algum momento já se deparou com isso. Não, a gente precisa fazer um programa de desenvolvimento de liderança. E aí a gente ouve o RH muitas vezes queixoso porque não conseguiu investimento, porque não teve o apoio, não teve o aval da diretoria, ninguém achou importante, então aqui o RH não é estratégico. E aí eu fico pensando assim, bom, será que realmente isso foi colocado a serviço do negócio ou foi porque o RH disse? É claro que precisamos desenvolver as lideranças. Então, desenvolver a liderança é a prioridade desse ano. Mas de que maneira isso está conectado ao resultado? Então, como é que você vendeu a ideia? Então, não é que desenvolvimento de liderança não é estratégico, não é que fazer desenvolvimento de pessoas não devesse ser visto por princípio como algo estratégico. Mas se você coloca isso na frente do negócio e não a serviço do negócio, é aí que a gente se perde. Porque se eu consigo conectar quais os resultados eu vou atingir, eu vou impulsionar, ou eu vou remover bloqueios, gargalos, porque então eu vou ter líderes melhores, se eu conseguir vender a ideia do ponto de vista do resultado e não do desenvolvimento de liderança, eu inverti o jogo. Então, quando eu tenho que pensar também como líder de negócio, se frente a todas as prioridades daquele ano, não as prioridades de RH, todas as prioridades do negócio, fazer um investimento, que sim, custa dinheiro também, mas investimento de tempo, mobilização de pessoas, se tirar os líderes da operação, daquilo que eles estão impulsionados a fazer, tirá-los e colocar numa sala de aula virtual, que seja, e colocá-los X tempo dentro de um laboratório para desenvolvimento de liderança, é aquilo que precisa ser feito neste momento. Então, o porquê, o quando, são tão importantes quanto o quê. Se a gente coloca o que na frente, eu corro o risco de parecer desconectado. Então, assim, nós vamos falar disso agora, tu não está vendo tudo o que está acontecendo nesse negócio, então acho que o RH que se diz estratégico e se ressente muitas vezes por não ser reconhecido como tal, está olhando muito para dentro, para a sua perspectiva de aquele checklist básico de RH, né? Desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de carreira, X temas que todo RH tem que ter. Mas tem que ter, nesse momento, esse negócio, desse jeito, vai impactar qual indicador de negócio isso? Como vai reverter em resultado isso? E não simplesmente, é importante porque é importante ou porque está todo mundo fazendo, porque é a tendência do momento. Então, acho que essa é a jogada, assim, fazer um bom diagnóstico, entender de negócio para saber como a tua tática entra a serviço da estratégia que é do negócio, e não tentar ficar brigando por uma estratégia paralela. E, Michele, existem sinais de que um RH não está conectado ao negócio? Existem muitos, assim, eu acho que o principal deles é seguir esse checklist. Vamos falar vamos falar de estruturação de RH, vamos falar de você chega numa empresa e você precisa montar o seu primeiro plano de ação, né? Tem muita gente que chega para usar uma alegoria, porque pode ser alguém que já está nesse negócio, não precisa necessariamente, mas para usar essa imagem que fica muito clara. Eu estou chegando num negócio, não importa o estágio desse negócio, e eu tenho uma demanda, né, tá na tua mão o RH aqui da empresa, a gente tem esses desejos, essas ambições, esses objetivos, tá aqui. E aí esse RH chega com esse checklist na bolsa, porque, enfim, ou eu já tenho bastante experiência, e eu sempre fiz isso, então, estrutura o recrutamento e seleção, estrutura o treinamento e desenvolvimento, estrutura as caixinhas todas do RH e passa a fazer os processos básicos. Muita coisa disso é fundamental, não estou dizendo que não é. Tem muita coisa de RH que é estruturante, que vem antes. Não adianta querer fazer coisas muito mirabolantes se tu não tem o básico. Então, muita coisa é verdade. Mas, mesmo assim,
escolher o que para aquele negócio naquele momento vai fazer a diferença desse RH que quer ser estratégico ou não. Então, o RH que vem com checklist, que vem com... Não, isso aqui tem que fazer porque é assim que se faz RH, porque todo mundo faz, porque eu fiz um benchmark, RH adora benchmark, e eu sou fã de benchmark. Mas faz o benchmark e volta para casa. Então, eu tenho que fazer isso, porque eu vi que X empresas estão fazendo. Mas esqueceu de perguntar para o seu negócio se faz sentido fazer aquilo naquele momento. Então, esse é o maior risco e esse é o maior, assim, é emblemático. Se você vê um RH tentando emplacar uma série de programas e, como eu disse, práticas e políticas, só porque, bom, toda RH faz isso, ou toda empresa precisa ter isso, já é o maior sinal. Eu preciso ler, eu preciso ter benchmark, estudar, ter referências para ampliar meu repertório. Mas quando eu decido o que eu vou fazer, a minha maior habilidade é de diagnóstico interno. Então, primeiro, por mais que eu tenha toda essa bagagem, e é bom que eu tenha, primeiro eu tenho que descobrir de fato o que esse negócio precisa. E quando eu falo negócio precisa, eu não estou desconsiderando que as pessoas precisam ou estão pedindo. Eu estou pensando que, do ponto de vista de negócio, como é que eu crio um ambiente favorável a atingir resultados, mas que no caminho as pessoas tenham uma jornada que também enriquece a elas próprias. Então, eu falo muito do ganha-ganha. Então, por que eu coloco o negócio na frente? Porque, afinal de contas, como líder de negócio, eu penso no resultado dessa empresa. Como é que eu coloco as pessoas numa esteira de também estar ganhando ao mesmo tempo que entregam resultados? Se eu garanto que na jornada elas têm uma experiência de desenvolvimento, de reconhecimento, de crescimento, de evolução nas suas próprias carreiras, enfim. Então, é quando eu encontro essa linha do ganha-ganha que eu faço todo mundo ficar feliz no final. Mas eu preciso colocar o negócio na frente, porque não adianta eu olhar só para a necessidade das pessoas, e eu gosto de dizer também, né, que aquela máxima da área comercial não vale para RH. O cliente sempre tem razão. Porque o cliente, no caso de gestão de pessoas, seja o teu cliente negócio, seja o teu cliente pessoas, ele nem sempre sabe o que ele realmente precisa. Então, muitas vezes vem uma lista de desejos para o RH e não conectados, nem os líderes de negócio têm o costume de conectar o que fazer para dar mais resultado e simplesmente reagir a uma lista de desejos. Então, um RH que se posiciona diferente, ele não atende a uma lista de desejos interna e não segue um checklist externo construído aí, ou numa formação, ou num benchmark. Então, ele precisa ter uma habilidade muito sutil, que não se aprende em nenhum... Eu nunca vi uma formação ensinar isso, mas essa habilidade de diagnóstico profundo, de ler todo esse cenário e escolher 3 prioridades que vão ser a bola certa, onde tu vai conseguir, ao mesmo tempo, melhorar o resultado de negócio e, ao mesmo tempo, dar para as pessoas o que elas precisam, uma jornada que enriqueça o seu próprio desenvolvimento profissional. Então, é muito mais complexo do que simplesmente chegar e dizer, é óbvio, porque é óbvio, né, Eduardo, que desenvolver liderança é importante. Quem não sabe que ter líderes, bons gestores de pessoas e de negócios vai nos levar a resultados melhores? Só que, de tão óbvio, ninguém consegue conectar isso a uma necessidade imediata. E aí vira discurso de RH. Então, quando vem essa história, lá vem o RH, é porque o RH está desconectado do negócio. Então, quando você não consegue emplacar algo, você não consegue... E aí você reclama, mas aí eu fiz o melhor treinamento dos últimos anos e não foi a adesão que eu esperava, porque os líderes, tu vê, os líderes não estão engajados, eles não vão no treinamento, mas não estava conectado desde o início. Então, esse sinal do RH desconectado é fácil de perceber quando não há o encontro de necessidades. Entendi, Michele. E por que você acha que o RH ele é transdisciplinar? Bom, quando eu coloco o RH como transdisciplinar, eu tenho que desapegar das minhas especialidades. Então, eu tenho que desapegar de ser a pessoa que sabe fazer recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, cargos e salários. Porque isso é meu, né? Então, quando eu falo, isso é meu, aqui ninguém toca, porque é a minha especialidade, eu estou fazendo uma reserva de mercado ali e impeço a colaboração. Então, muitas vezes eu me fecho e evito qualquer interferência externa. Então, quando vem uma sugestão, uma crítica, um pedido das áreas
parceiras internas, eu me fecho, não, mas é que essa especialidade é minha. Então, tem esse lado do para dentro, onde eu me fecho, então não entra aqui, que eu quero mostrar que algo é só meu. Então, eu me fecho. E, por outro lado, eu não olho para a necessidade de que está lá nessa área parceira. Eu olho para a minha necessidade. Eu quero emplacar o programa de desenvolvimento de líderes. Eu não estou perguntando para a área parceira se isso é o que vai... Nesse ano, nesse momento, nessa sprint que a gente está de resultado, é isso que vai fazer a diferença? Então, quando eu não olho lá para aquela área parceira e olho só para as minhas necessidades, eu fico em si mesmada. Então, o transdisciplinar sai da caixinha, tenha o teu background, tenha a tua expertise, ela é importante, senão você não estaria nessa cadeira. Agora, antes de querer emplacar qualquer coisa, atravesse todas as outras áreas e faça essa pergunta, direta ou indiretamente. Qual é a prioridade do momento para você dar mais resultado? Então, eu tenho que entender tanto de vendas ao ponto de fazer com que esse líder consiga que ele tenha um time que vende mais. Eu tenho que entender tanto da área de tecnologia ao ponto de entender se esse time precisa de algo que seja feito para que eles produzam, desenvolvam soluções melhores. E não chegar lá e dizer, esse ano a gente vai ter um programa de desenvolvimento de liderança. Então, o transdisciplinar é vir da área para dentro e não o contrário. Então, eu preciso entender das outras áreas, eu preciso entender o que é resultado para as outras áreas, eu preciso entender como elas funcionam para que eu seja um agente acelerador de resultado para elas. E não fique tentando empurrar os meus produtos de prateleira, né? Como esse é outro sinal de um RH que está desconectado do negócio. Minha prateleira está cheia de produtos e eu fico tentando emplacar. E ao invés de vir com a demanda do cliente para dentro, construindo juntos soluções. E aí a minha expertise fica assim a serviço daquela área, daquele negócio. Então eu inverto a lógica, quando a gente consegue, e aí realmente é entender de verdade, né? Então, não é que eu vou entender o suficiente para virar uma gestora da área de vendas, mas eu tenho que entender a dinâmica dessa área para poder pensar em soluções conjuntas. Então, resultado para mim é resultado de vendas. Resultado para mim é a área de tecnologia entregando as melhores e mais inovadoras soluções para o nosso cliente. Resultado para mim não é 100% de adesão ou satisfação com o programa de liderança. Isso é ser transdisciplinar. Isso é o famoso RH que faz parte do negócio. Exatamente. Entendi. Porque eu tenho vários pés atrás com várias coisas que são tidas como inegociáveis, né? Então, assim, quais são teus indicadores no RH? Horas de treinamento. Eu já suo frio, assim. Por quê? Um RH que está sendo medido por horas de treinamento, ele está preocupado com o quê? Fazer horas de treinamento. Ele não está preocupado se as pessoas estão aproveitando o resultado do treinamento. Então, a gente acaba olhando o processo e não o resultado. E a gente também na vontade bom, também vamos ser medidos, e também temos que ter os famosos KPIs e etc. Então, acho que a gente cai em umas armadilhas de se apressar a colocar métricas que nos aprisionam, ao invés de estar a serviço do negócio. Então, esses tempos, uma colega me perguntou, ela estava começando um desafio, e ela falou, nossa, Michele, que métricas vocês estão usando para os executivos, né? Como é que vocês estão montando o programa de bônus, por exemplo, pelo que os executivos estão sendo remunerados? E eu falei, aqui na ANEEL e em outras empresas que eu já passei, a métrica é a métrica do negócio. Qual é o número que vai dizer se no fim do ano a gente teve sucesso ou não? Algumas empresas vão olhar para lucro líquido, outras vão olhar para receita bruta, outras vão olhar para o EBITDA. Descubra esse número, qual é o número da tua empresa, e é por esse número que os nossos executivos vão ser medidos. Ah, mas aí o resultado da área dele, cara, se o resultado da área dele não converteu para um resultado que é coletivo, ele como executivo não está fazendo um bom trabalho. Ah, lá no time, mais lá na ponta, né, fazer uma proporção daquilo que realmente é a entrega do time, mas compor com o resultado da empresa, tudo bem.
Agora, a partir de um nível executivo, o que a gente tem que fazer? Compartilhar a responsabilidade do resultado geral. Então, eu como RH e como head de RH, e hoje a gente tem muito essa posição do head, que não importa muito qual é a tua hierarquia, mas tu é o número 1. Como número 1 da área, eu acho que a gente tem que pensar em resultado de negócio. Ah, mas aí não é justo, porque a empresa não teve resultado, mas eu fiz o programa de liderança, eu entreguei X vagas em X tempo, e daí? E daí? Se a gente não conseguiu converter isso tudo em resultado, vamos de novo para o próximo planejamento, todo mundo junto, pensar em novas formas de entregar esse resultado. Então, acho que a gente tem que estar conectado a esse ponto, ao resultado, assim, de pensar como é que eu... tem processos que são fundamentais, né? Então, realmente, assim, hoje em dia, o processo de recrutamento e seleção ele é vital para uma empresa. Se eu não coloco gente nas posições que eu preciso, eu não monto times, eu não entrego projetos, eu não entrego resultado. Então, tem projetos que... turnover é outra métrica indiscutível. Que bom que a gente não precisa mais discutir que turnover não é bom para ninguém, né? Então, são métricas... talvez agora a gente... Eu ainda uso porque tem metodologia, porque tem referência de mercado, tem benchmark, GPTW para medir satisfação interna, né? Para não ter cada um medindo do seu jeito, então ainda acho que mas são métricas muito gerais. É o final do processo. O meu time faz milhares de processos, mas é medido pelo turnover, satisfação interna e tempo de fechamento de vagas. Porque esse ano é o que importa nesta empresa. Talvez em outra empresa, em outro momento, sejam outros indicadores, mas eu busco sempre o mais na ponta possível. Ah, mas eu só faço treinamento, Michele. O que eu tenho a ver com turnover? Tudo. Né? Então, é nesse nível, assim, desconectar do resultado do processo e conectar o resultado do negócio. Assim. E aí, cada RH vai ter que se adaptar à realidade de fato da empresa, do mercado e principalmente de como essa empresa sobrevive. Exatamente, eu gosto de discutir isso porque, assim, uma empresa que é medida por receita bruta, e a gente tem, ou líquida, né, depende do negócio, mas essas empresas de alto crescimento, normalmente elas estão olhando para a receita. Né? Ela funciona muito diferente de uma empresa que está sendo medida por EBITDA. E quando a gente, e eu acho que é uma das grandes vantagens de ser RH, é poder transicionar entre negócios os mais diversos possíveis. Então, quando a gente muda de um negócio para outro, a gente até sente um solavanco, assim, porque é muito diferente. Então, precisa entender isso. Primeira coisa, quando a gente chega numa empresa, é entender qual é o número principal daquela empresa, porque tu vai entender parte da cultura já partindo disso. E aí, depois, na esteira, vem entender processos, entender relações e tomadas de decisões. Então, uma empresa regida por receita, ela vai se permitir, muitas vezes, queimar um resultado, gastar mais dinheiro e mesmo assim não gerar o resultado, mas porque está crescendo, porque está atingindo aquela métrica principal, ela vai funcionar de um jeito diferente de uma empresa que não preserva, não vai abrir mão de lucro líquido, de EBITDA, enfim, e ela vai ter um funcionamento totalmente diferente. Por que isso é tão importante? Porque as dores vão ser diferentes, e onde você vai atacar também é completamente diferente. Então, eu sempre parto do pressuposto, nessa história de diagnóstico, que eu bato muito nessa tecla, entender os números da empresa, entender o momento desse negócio, é um momento de crescimento, de retração, é um momento de estabilidade, como é que é a minha concorrência? Eu estou na ponta, eu estou puxando a fila da concorrência ou estou lá no fim da fila e estou correndo atrás da concorrência? Eu tenho um produto inovador, eu sou uma empresa que está copiando para tentar pegar o rescaldo aí de alguém que veio na frente. Tudo isso vai fazer muita diferença. Eu tenho eu tenho um branding legal, as pessoas me procuram ou eu tenho que procurar as pessoas na hora de contratar? Tudo isso vai falar da tua estratégia junto com a estratégia do negócio, pensando em resultado. Por quê? De uma empresa para outra vai variar completamente. Então, por isso que eu digo muito cuidado com a história do benchmark, porque o RH gosta muito de trabalhar com tendência. Quem não gosta? Qual é o profissional que não gosta de estar na ponta, trabalhando com as coisas mais inovadoras? Então, aí, há um tempo atrás, a onda era People Analytics, e agora tem outras ondas, e cada hora é uma onda diferente. Tá muito legal, mas assim, por que isso agora no teu negócio?
Ah, porque é importante todo mundo estar fazendo, porque é uma inovação, porque a gente precisa estar inovando. Por quê? Faça essa pergunta. Por quê? Então, sim, eu muitas vezes reforço que a gente tem que olhar mais para dentro do que para fora, na tomada de decisão do que propor, de como priorizar, como escolher as batalhas que tu vai lutar. Então, assim, RH que fica brigando pelo processo, né? Não, mas a gente fez um cronograma e está atrasado porque a gente não está conseguindo que as pessoas entrem no sistema e cadastrem os objetivos. Aí, às vezes, eu pego o time e falo assim, olhem para o que está acontecendo agora nessa empresa. Faz sentido a gente estar brigando pelo cronograma agora? Às vezes são coisas sutis, né? Então não é a grande discussão do projeto, se o projeto é estratégico ou não. É você estar intrinsecamente conectado ao negócio ao ponto de saber, vamos despriorizar o que a gente achou que era prioridade, porque não está fazendo sentido nesse contexto. Ouça, se envolva ao ponto de dizer, realmente aquele projeto que a gente achou que era o projeto do ano, não está mais fazendo sentido, desapegue. Né? Então, acho que o RH ainda é muito apegado ao plano, ao fazer os programas idealizados, a querer o cronograma perfeito, a fazer as entregas ideais, e esquece muitas vezes de olhar para o que o negócio está pedindo mesmo. Só para concluir, eu acho que você trouxe uma informação super relevante para o RH ele se perguntar, e quando a resposta for que todo mundo está fazendo, já é um primeiro indicativo de que talvez não tenha que ser feito. Exatamente. Eu acho que pare para pensar mais vezes sobre como você está argumentando quando vai tentar vender uma ideia. Com o que você está conectando, né? Então, assim, e de novo, né? A história dos pedidos, é muito fácil se perder nas armadilhas dos pedidos, né? Mesmo o que vem dos líderes e muitas vezes mais ainda o que vem dos times, né? Então, tem que ter muito cuidado de não sair atendendo o pedido. E ter essa visão além do alcance, de saber que isso que eles estão pedindo parece sedutor, porque se eu atender, eu ganho pontos, mas no longo prazo está me levando para onde mesmo? Né? Então, eu já vi muito RH que se ressente por não ter o seu portfólio de ações valorizado, por não ter reconhecimento, quando, na verdade, as pessoas estão olhando para aquilo tudo e não estão vendo o valor mesmo, o que isso afeta na minha vida. Então, acho que fazer mais vezes a pergunta do porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, por que a gente está sugerindo, que problema eu vou atacar, é muito mais importante do que estar conectado à tendência, do que estar contratando a melhor consultoria do mercado. Aí, nesse momento, está todo mundo fazendo trabalho com a consultoria XYZ, então vou contratá-los, vou gastar uma grana preta, mas é todo mundo usando, eles devem ser muito bons. Então, olhar mais para dentro do que para fora é uma boa receita. Assim. E se aprofundar em negócio, gente, não tem outra, na Disrupt a gente fala muito do tripé, né? O tripé ele não fica de pé sem nenhuma das suas pernas, né? Mas, fundamentalmente, expertise de RH, sim, conhecimento de negócio e posicionamento, porque nem adianta ter só expertise de RH, nem adianta ter só conhecimento de negócio. Agora, é através do posicionamento que tu vai ter essas conversas, muitas vezes são conversas difíceis, muitas vezes a gente tem que abrir espaço na marra, o espaço não está lá esperando a gente ocupar, muitas vezes a gente tem que realmente provar com ponto e contraponto, com bons argumentos, então o posicionamento nos leva também a colocar no mundo aquilo que a gente está aqui idealizando. Mas é a combinação de expertise com conhecimento de negócio que vai fazer um RH diferenciado na prática. Muito bom, Michele. Quero agradecer mais uma vez pela tua presença, conteúdo muito rico. Muito obrigado por você ter compartilhado tudo isso com a gente. Mais uma vez eu vou deixar o link para o teu perfil do LinkedIn no card aqui embaixo. Você tem algumas últimas palavras para a gente? Eu só quero dizer para os RHs, assim, não se contentem com pouco. A gente está hoje com a faca e o queijo na mão. Esse espaço que eu falei que a gente tem que brigar sim para ocupar, mas muita gente já entendeu que ele precisa ser ocupado. Então, às vezes, existe até um desencontro. O RH pedindo para ser considerado estratégico, o negócio, do seu ponto de vista, querendo um RH
estratégico e esse desencontro acontecendo na prática. Então, para os RHs, eu diria, ocupem os espaços e façam o seu melhor para corresponder a essa expectativa também, saiam da posição, às vezes, vitimista, né, de dizer, não me reconhecem, dizer, o que eu preciso mudar, então, para ser reconhecido aqui? E ocupem, gente, a gente já sabe, recurso financeiro hoje não é mais o gargalo dos negócios, o grande gargalo dos negócios é talento, é contratar, é desenvolver, é fazer com que as pessoas queiram ficar com a gente. Então, assim, se não somos nós os especialistas no assunto, quem será, né? Então, se a gente não ocupar o espaço nesse momento, que todo mundo já entendeu que essa é a grande disputa do nosso mundo atual, a gente não ocupa mais, a gente perde o bonde de vez. Então, vamos juntos, vamos ocupar. É isso Movimento mesmo. Ocupa RH. É isso mesmo, Michele. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, obrigado por você ter compartilhado tudo isso com a gente. Para você que está vendo a gente, está ouvindo, muito obrigado pela audiência. Até a semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.